Gente, professor Irã aqui na área novamente, é, para mais uma vez completar a aula de ontem, em que havíamos iniciado, tá? E aí a aula de ontem, ela era para falar da relação entre concentração molar e concentração comum, e para falar de título. E aí eu estou postando os vídeos para vocês hoje de maneira separada, tá? Um vídeo só para título, em massa, tá? Que vocês vão assistir brevemente. E esse vídeo aqui que é para falar da nossa relação comum, da nossa relação entre concentração e molaridade. Beleza? Então vamos ver como funciona essa relação, tá? Para quem ainda não, para quem não estava presente ou para quem estava presente ontem, mas o áudio não estava legal na nossa aula síncrona, então a gente vai tentar consertar isso daí, tá? Então vamos lá. Falar sobre a nossa relação entre concentração comum e molaridade. Vocês já sabem que concentração comum, para quem já assistiu os vídeos, é representada por C, tá? E a massa, concentração comum quer dizer o quê? Quer dizer a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Então a concentração comum é gramas por litro, tá? É só pegar a massa do soluto, dividir pelo volume da solução, beleza? Então se eu pegar, vamos lá, se eu pegar 100 gramas de NaCl, que é um sal de cozinha, e dissolver em água para formar uma solução com volume de 1 litro, eu vou ter concentração comum igual a 200, que é a massa de sal de cozinha que eu dissolvi, e o volume em litros é 1, então vai ser 200 dividido por 1, então vai ser 200 gramas por litro. Esse é um exemplo, beleza? Nosso outro tipo de concentração que estudamos já é a nossa famosa molaridade, que é representada por esse M, com esse formato, beleza? Nossa molaridade, ou concentração molar, tá? Outra coisa, antes da gente falar das fórmulas, que eu quero comentar aqui com vocês, é sobre os índices que aparecem nas fórmulas. Tipo, aparece M1, M2, aparece o M sem nada, né? Então, eu quero lembrar vocês que toda vez que aparecer o 1, isso aqui vocês vão ter que guardar, beleza? Toda vez que aparecer o 1, eu estou tratando de quem? Estou tratando do soluto, beleza? Eu já vou dizer o que é soluto para quem não está entendendo ainda. Vou tratar do soluto. Toda vez que no índice das fórmulas tiver 2, eu estou tratando de quem? Estou tratando do solvente. Estou tratando do solvente. Beleza? E toda vez que não tiver nada, eu estou tratando da solução. Beleza? Mas quem que é o soluto, professor? O soluto é aquela espécie que está ali na mistura em menor quantidade. Então, por exemplo, se eu for dissolver vamos lá, 20 gramas de sal de cozinha em 1 litro de água, a água tem densidade de 1 para 1, de 1 grama por ml. Então 1 litro de água vai dar equivalente a 1 quilo. E se eu for dissolver 20 gramas de sal de cozinha em 1 quilo de água, ou em 1 litro de água, é óbvio que o sal de cozinha vai estar em menor quantidade, é só 20 gramas em relação a 1 litro de água, né? Então ele está presente em menor quantidade, o sal de cozinha. Se ele está presente em menor quantidade, ele é o soluto. Outro conceito também, geralmente, é o que vai se dissolver, é o soluto, beleza? Já o solvente é quem está presente em maior quantidade e é quem vai dissolver o soluto, que nesse meu exemplo anterior que eu falei seria a água, beleza? Então toda vez que tiver o índice 1 nas fórmulas, você já tem que lembrar, é referente ao soluto. E toda vez que tiver o índice 2 é referente ao solvente. E toda vez que não tiver índice algum é referente à solução. Beleza? Então de posse disso, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. E aí, como a gente está falando de relação entre concentração comum e molaridade, a gente vai ter que ter uma relação. Essa relação é uma relação matemática. Então, nada mais justo do que eu escrever logo as fórmulas aqui das minhas concentrações comuns e da molaridade. Você já sabe que a molaridade ela tem essa fórmula aqui, né? M1, ou seja, se é 1, é soluto. Então, o M1 é a massa do soluto em gramas, dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume da solução. Então, esse M minúsculo é massa em gramas do soluto. E o M maiúsculo 1 é a massa molar do soluto. É importante vocês não confundirem isso. É importante ter muito cuidado com essas anotações aqui. Beleza? E aí, se eu fizer um rearranjo matemático dessa minha expressão de molaridade em função de M1, eu vou achar aqui, ó, M1 é igual a molaridade vezes massa molar 1 vezes volume. Como que você fez isso, professor? Eu só fiz isolar o M1 aqui dessa fórmula. Ó, e aí multipliquei o resto tudo aqui. Tá?
Então eu tenho agora a massa em gramas do meu soluto em função da minha molaridade. Já a concentração comum é M1 dividido por V, né? Que é massa em gramas do soluto dividido pelo volume da solução. E aí se eu também escrever essa expressão em função de M1, eu vou chegar nessa fórmula aqui. M1 é igual a CV. Por quê? Eu isolei o M1 e fiz, no caso, a multiplicação cruzada, né? M1 vezes 1, M1. C vezes V, CV. Beleza? Tá aqui. E aí agora o que acontece? Eu tenho duas expressões na qual eu tenho M1 em função de alguma concentração. Tá? No caso da primeira é molaridade, no caso da segunda é concentração comum. Se eu tenho M1 nessa equação e tenho M1 nessa equação, né? Eu tenho os dois M1 aqui. Se eu tenho os dois, eu posso igualar esse termo com esse outro termo. Por que eu posso igualar? Porque ambos têm o mesmo termo aqui na esquerda, ó, M1. Se eles têm o mesmo termo aqui na esquerda, eu posso também igualar os mesmos termos na direita. Então, se eu posso igualar, eu vou chegar nessa expressão, ó. Peguei, ó, C vezes V, tá aqui, repeti, e igualei com M de molaridade versus massa molar do soluto versus volume. Tá aqui, ó. Só fiz pegar o quê? Essa equação aqui de baixo e igualei com essa. Por que eu pude fazer isso? Porque ambas equivalem a M1. Então, eu posso fazer isso tranquilo, beleza? Tranquilo, sossegado. E agora, vocês vão ver que eu já tenho uma relação entre concentração comum e molaridade. Por quê? Ó, concentração comum C, ó, tá aqui. Beleza? Eu vou até mudar aqui a cor do marca-texto para a gente não se perder. Beleza? Então, concentração comum, ó, tá aqui. E a molaridade tá aqui, ó. Então, elas já estão dentro da mesma fórmula. Então, que já é uma relação. Só que essa relação não tá legal. Ela não tá bonita. Como que eu vou deixar ela bonita matematicamente? É só a gente fazer alguns rearranjos. Tá? Então, quando eu faço um rearranjo matemático, é simples. Ó. Esse V aqui que estou marcando, ó, que está multiplicando a concentração comum, ele vai passar para o outro lado dividindo. Está aqui. Ó. Tá? Então, só fiz um rearranjo matemático. Passei o V que estava multiplicando a concentração comum para o outro lado estava dividindo. Como tem V no denominador e no numerador, esse V pode ser cancelado. Né? Eu posso cancelar esse V aqui. Ó. Beleza? Cancelei. Quando eu cancelo, aí eu vou chegar numa expressão de novo, que relaciona concentração comum e molaridade. Que expressão é essa? Concentração comum é igual a molaridade versus massa molar do soluto. Então essa é a nossa expressão quando a gente estiver trabalhando com relação entre concentração comum e molaridade. Então toda vez que eu estiver trabalhando com concentração comum e molaridade, eu vou saber que a relação entre eles é igual. C é igual a molaridade versus massa molar. Ou seja, o fator que relaciona as duas formas de expressar a concentração é a molaridade, tá? Que é o fator ali que faz a interligação entre as duas formas de expressar a concentração. Beleza? E aí a molaridade, e aí a massa molar do soluto é muito fácil de calcular, né? Se eu sei quem é o soluto, basta eu pegar a fórmula dele, né? A fórmula química dele, consulto lá na tabela periódica as massas, e daí eu faço o cálculo da massa molar e aí eu faço uma relação direta bem fácil. Beleza? Então aqui embaixo tem um conceito. Eu expliquei inicialmente a parte matemática, mas aqui embaixo tem um conceito, né? Falando que a concentração de uma solução é igual à sua molaridade multiplicada pela sua massa molar. Beleza? Parte conceitual. E aí vem uma parte interessante, porque vocês podem perguntar, professor, o senhor explicou as fórmulas, eu entendi, mas onde que eu vou aplicar? Como que eu vou aplicar isso daí? E aí é onde surge a parte do exemplo, né? Para a gente poder aplicar aquilo que a gente acabou de aprender. Tá? Então vamos lá. A gente tem esse exemplo aqui para a gente comentar, beleza? Ó, vamos lá. Ele fala assim, ó, uma solução de brometo de cálcio a 10 gramas por litro apresenta uma concentração em mol por litro igual a... Beleza, não sei. Mas de cara a gente não sabe, né? Mas a gente sabe como calcular. Então como que a gente vai calcular? Primeira coisa que a gente deve fazer aqui é organizar os dados que a questão nos forneceu, tá? Primeira coisa, ele falou que a gente tem uma solução de brometo de cálcio. O brometo de cálcio é o CaBr2, é o cálcio Br2, beleza? É isso aqui, ó, Ca, né, cálcio Br2, brometo de cálcio. Se eu descobrir a fórmula do brometo de cálcio, já está com meio caminho andado. Basta eu ir lá na tabela periódica, consultar a massa molar do cálcio, depois a massa molar do bromo, multiplicar por 2 a massa molar do bromo, porque tem aqui. Aí quando eu multiplicar por 2 e somar com a massa molar do cálcio, eu vou achar uma massa molar do brometo de cálcio igual a 200 gramas por mol, que é o nosso famoso M1 maiúsculo, né? Massa molar. Ou também, vocês nas fórmulas, vocês devem achar assim, ó, M
livros pode achar desse jeito. Massa molar 1, massa molar absoluta. Beleza? Sem problemas. Então já achei. Outro dado que a questão forneceu foi aquele 10. Poxa, o que é aquele 10, professor? Aquele 10, ele é um 10 gramas por litro. Se é 10 gramas por litro é a unidade de concentração comum. Então, eu já sei que aquele 10 é o C, é a concentração comum. Por quê? Porque a unidade é gramas por litro. E a unidade de concentração comum a gente sabe, é a massa em gramas de uma solução dividido por litro, dividido pelo volume em litros da solução. Beleza? Tranquilo. E aí a questão pede uma concentração em mol por litro. Mas a concentração em mol por litro eu também sei qual é. É a molaridade. Ela é expressa em mol dividido por litro. Então a questão pede a molaridade. Esse M aqui diferente, né? Então a questão pede o M. Então eu já tenho o M1, que é a massa molar do soluto, o M maiúsculo 1. Já tenho o C e pede o M, que é a molaridade. E aí a expressão é essa, ó, que a gente acabou de deduzir no slide anterior, né? Foi essa expressão que a gente deduziu. Aí o que eu vou falar para vocês? Me diz agora, essa questão fica fácil ou não fica? Por que fica fácil? O C, eu já tenho, gente. O M1 também já tenho. Então agora é só calcular esse M aqui, que é a molaridade. Então como que eu faço isso? Coloco o valor de C. Quem que vale C? 10. Tá aqui. Quem que vale o M? Não sei. É o M que estou procurando. Quem que vale o M1? 200, que eu calculei aqui. Peguei a fórmula química do KBr2, consultei na tabela periódica as massas molares, daí eu fiz um somatório e achei 200. Então tá aqui. Logo, o meu M vai ser igual. M vai ser igual a 10, que é o 10 que está aqui. O 200 que está multiplicando o M vai passar para lá dividindo. Então, M vai ser igual a 10 dividido por 200. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Vai ficar como se fosse 1 dividido por 20. Então, o M, que é a minha molaridade, vai ser 1 dividido por 20, que é igual a 0,05 mols por litro. Beleza? Então, de posse disso, vocês vão perceber que a questão forneceu os dados, né? Eu interpretei os dados, né, que foram apresentados. O 10 eu interpretei com concentração comum, mas não é nem interpretar, porque já está óbvio, né? Se a unidade é gramas por litro, é óbvio que vai ser concentração comum. Ele pediu uma concentração em mol por litro. Concentração em mol por litro, gente, é a nossa famosa molaridade. E daí a gente vai, com a fórmula química lá do brometo de cálcio, que é o soluto, eu calculo a massa molar, que é o M maiúsculo 1, e aí eu jogo na fórmula e encontro. Beleza? Aí pode ser, gente, que tenha questões que forneçam para vocês a molaridade e peçam concentração comum. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui, só que colocando as concentrações em lugares diferentes. Pode ser que caia uma questão também, dando a molaridade, dando a concentração comum e pedindo a massa molar do soluto. Pode ser. Aí você vai só substituir os dados na fórmula e fazer o rearranjo matemático necessário para achar a massa molar do soluto. Sem estresse. Beleza? E já aproveitando para finalizar a nossa aula, só revisando de novo, ó. Concentração comum é igual a massa em gramas dividido pelo volume da solução, tá? Então a massa aqui, ó, ela é em gramas e o meu volume aqui é em litros, por isso que a unidade é grama por litro, beleza? Já a minha molaridade ela é expressa como sendo número de mol do soluto, o N1, né? O N é o número de mol, o 1 é do soluto, dividido pelo volume da solução. A unidade do N é mol. Beleza? A unidade do M é mol. E a unidade do V é litro. Por isso que a concentração molar, ou molaridade, ela é mol por litro. Beleza? E aí vocês também vão ver que a molaridade ela também pode ser escrita como sendo assim, ó, como sendo massa em gramas do soluto dividido pela massa molar do soluto, que é o M1 maiúsculo, versus o volume da solução. Essa expressão aqui de baixo ela foi derivada dessa expressão aqui de cima, da molaridade em termos de número de mol. Tá? Elas são equivalentes. Beleza? Então, estou encerrando aqui a aula de hoje, esse conteúdo aqui de hoje, da relação entre concentrações das soluções. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Anotem as dúvidas para a gente comentar na aula de amanhã. E assistam o próximo vídeo aí sobre título em massa, beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu!